Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, este assunto é um tanto complexo de ser explicado, porque ele é mais complexo do que as pessoas pensam, tá? As pessoas que eu digo, provavelmente vocês, que gostam de astrologia, mas não necessariamente lidam com as técnicas astrológicas no dia a dia e por aí vai. Então, assim, porque eu estou gravando esse vídeo, justamente porque eu vi que vocês mandaram para mim algumas sugestões num vídeo onde eu peço para vocês mandarem mesmo dicas de conteúdos para que eu possa falar aqui para vocês, trazer esses conteúdos aqui no canal. E vários falaram assim, Leandro, eu gostaria muito de acompanhar previsões astrológicas com base na astrologia sideral. Você poderia trazer e tudo mais? E a resposta é, gente, poderia trazer? Sim. Mas o nível de complexidade que isso traz, para o retorno que isso me daria, basicamente não compensa. Eu poderia fazer um serviço bem simples, bem raso, mas aí vocês vão entender aqui, conforme eu for explicando, como que essas previsões elas já são geralmente muito rasas, pouco substanciosas, sabe? Porque está falando de uma massa de gente, é muito reducionista. E quando a gente vai fazer uma previsão, o mais ideal seria com base no mapa da pessoa para a gente poder ter uma assertividade maior. E não essas, sabe, bota tudo no mesmo balaio. Primeiramente, uma coisa que ninguém fala em relação aos horóscopos, a ler os horóscopos. Provavelmente você, quando vai buscar alguma previsão para o seu signo, você se orienta com base no seu signo solar, certo? Então você, por exemplo, tem o Sol em Leão, você vai buscar previsões para Leão, certo? Pois é, está errado. A maioria, digamos, a unanimidade, um consenso base de fazer previsões, a gente utiliza o que, gente? O ascendente. Então, se você tem Sol em Leão, mas o seu ascendente está em Aquário, você deve buscar que tipo de previsão? Para Aquário, não Leão. Isso já é o básico e as pessoas geralmente não informam aqui no YouTube. Quem faz previsão não informa isso para as pessoas. Então já começa errado na própria falta de comunicação e explicação de como essa técnica se dá. Está entendendo? Quais astrólogos que vocês conhecem que fazem previsões que explicam isso? Né? Ou talvez eles nem saibam. Aí já é uma outra história que eu não quero entrar. Mas a base é se orientar pelo ascendente. Tem ascendente em câncer? Vai buscar previsões de câncer. Tem ascendente em peixes? Vai buscar os aspectos ali envolvendo peixes, as previsões envolvendo peixes. Para começar, tá? Já é uma informação riquíssima aqui que vocês provavelmente nem sabiam e muita gente não sabe também. Segundamente, quando a gente fala de previsão, a gente está fazendo uma análise do céu, uma previsão para os signos. Existem graus que a gente pode complementar essa análise. Tem astrólogos que eles pegam, por exemplo, vou usar o exemplo do meu ascendente, tá? O meu ascendente está em Áries. Então, tem astrólogos, por exemplo, que eles pegam o regente do meu signo, que é Áries, né, o ascendente, e eles fazem uma análise dos aspectos que estão envolvendo Marte no céu neste momento. Eu já fiz essa lista para vocês aqui para poder mostrar, do dia 11 ao dia 17. Olha só os aspectos que Marte faz. Marte está retrógrado, tá? Isso já traz uma outra camada de interpretação. Ele faz uma oposição com o Sol em Serpentário, que termina dia 13 do 12, inclusive. Ele faz um sextil, e o Marte está em touro, tá? Só para dizer, com base na sideral. O Marte em touro, ele faz um sextil com a Lua em câncer, mas ele está bem na cúspide, então está bem próximo de Leão, a gente já considera Leão também. Do dia 12 ao dia 13. Marte também está retrógrado, em touro, obviamente, em quadratura com a Lua em Leão, isso vai do dia 14 ao dia 15, e também Marte faz um trígono com Lua no dia 17 ao dia 18. Observem que, nesse período aí de uma semana, Marte está fazendo oposição, sexto, quadratura e trígono, tá? Com os dois luminares, Sol e Lua. Isso analisando apenas o planeta regente, que já seria bom, né? Mas poderia trazer ainda mais complexidade para isso e mais riqueza. A gente pode analisar os planetas que estão no signo de Áries neste momento. E eu fiz. E basicamente são dois. Na verdade, um não é um planeta, é um ponto, né, que é o nó do norte. E ele está ali no signo de Áries. E tem Urano também, que está no signo de Áries neste momento. Então, ambos retrógrados.
Neste período de análise, olha só o que acontece, gente. Urano entra em quadratura com Saturno em Capricórnio, de 11 a 20 de dezembro, em trígono com Mercúrio em Sagitário, do dia 12, e isso vai até o fim, muito tempo dura. Também Urano vai entrar em quadratura com a Lua em Câncer, do dia 12 ao dia 13. Urano também faz um trígono com a Lua, então ele sai de uma quadratura, entra num trígono, né, com a Lua em Leão, do dia 14 ao dia 16. E também ele tem um trígono com Vênus em Sagitário, do dia 16 ao dia 27. Agora, nó do norte. O nó do norte também está retrógrado, ele faz uma conjunção com Urano, também retrógrado. Isso dura para além do mês de dezembro. O nó do norte também ele faz um trígono com Mercúrio em Sagitário, do dia 11 ao dia 21 de dezembro. O nó do norte faz uma quadratura com a Lua em Câncer, do dia 12 ao dia 13. Depois, um trígono com Vênus em Sagitário, do dia 13 ao dia 25 de dezembro. E, por fim, trígono com Lua em Leão, do dia 14 ao dia 15. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aspectos. 14 aspectos. Ai, ai. Isso aqui, gente, num período aí, você viu, curto, né? Claro, tem aspectos que duram mais, então se eu fosse fazer uma análise semanal, muitos deles iam se manter na próxima semana. Ou se eu fizesse de 15 dias, provavelmente a grande maioria estaria englobado. Isso de um signo. Para poder fazer o levantamento desses aspectos, demorou aproximadamente 30 minutos e ainda faltam mais 12 signos, tá? Porque são 13 de acordo com a astrologia sideral, e teria que fazer uma análise de cada um desses pontos se eu quisesse fazer um trabalho bem feito. Se fosse poder fazer uma coisa bem blá, eu pegaria alguns pontos aqui que eu acho interessantes, que para mim fazem mais sentido, que traz uma energia maior e mais potente para este período, e diria 2, 3 aspectos, que geralmente é o que acontece. Os astrólogos, eles não dão todos os aspectos, eles selecionam os mais importantes. Estão entendendo? Mas eu faria uma leitura de tudo isso. Então fica inviável trazer um conteúdo desses. E por que eu acho isso bem complicado, né? De trazer um conteúdo raso, uma coisa que eu não faria. Porque esse tipo de análise, ele já é raso, de certa forma. Apesar do nível aqui, vocês estão vendo, de detalhamento, ele chega a ser raso. Porque a gente não está fazendo essa previsão com base no mapa de uma pessoa. E por que isso é importante? Por 2 motivos. Primeiramente, os próprios aspectos e a configuração natal do mapa da pessoa, e também as casas, né, astrológicas. Como assim, Leandro? Vou explicar para vocês. Primeiramente, os aspectos. Suponha, uma pessoa que tem um ascendente em Leão. Joia? Então a gente vai buscar ali, né, analisar os aspectos com base no Sol, porque afinal o Sol é o regente de Leão e também os planetas no céu que estão ali em Leão. Beleza? Então tá. Suponha que o Sol está em oposição com a Lua. Então o Sol em oposição com a Lua. Essa pessoa de Leão vai sentir muito porque afinal o regente do signo dela, do ascendente, é Sol e o Sol está fazendo um aspecto desafiador com a Lua, uma oposição. Agora, esta é uma pessoa com ascendente em Leão, certo? Que não tem nenhum aspecto desafiador no Sol natal dele com algum outro planeta. Está fazendo uma harmonia até, de repente, um trígono, um sextil com a Lua. Essa pessoa vai receber essa informação e essa energia diferentemente de uma outra pessoa que tem um ascendente em Leão, mas que no mapa natal dela, a Lua, o Sol, está fazendo uma quadratura com a Lua. Então, o céu do momento está dizendo sobre uma oposição de Sol e Lua, certo? No mapa da primeira pessoa, ela tem um aspecto positivo, né, do Sol dela com a Lua, então ela recebe isso de uma forma muito mais branda do que a outra que tem já, né, natal, o mapa dela nasceu nessa influência de um Sol em quadratura com a Lua. Então já percebam as nuances que isso gera. Por isso que é muito importante fazer uma previsão com base no mapa da pessoa. E isso por si só já faz qualquer análise astrológica de signo muito pouco precisa, sabe? Segundamente, a questão das casas. Quando eu faço uma análise, uma previsão, por exemplo, eu estou usando aqui a latitude e longitude da minha cidade, que é São João del Rei, Minas Gerais. Tem bonitinho a posição onde está a minha cidade, né? E eu estou fazendo isso com base no céu que está marcando, digamos assim, o que está sendo visto.
Só que as casas astrológicas, gente, elas são extremamente sensíveis. Isso se você usar, por exemplo, o sistema de casas Plácidos, né? Você usa casas iguais? Não. Mas se você usa o Plácidos, que geralmente a maioria das pessoas usam, as casas elas têm tamanhos diferentes de acordo com a latitude, ou seja, quanto mais ao norte ou mais ao sul, as casas elas podem ficar menores ou maiores. Então suponha que eu estou fazendo uma análise com base aqui, ó, em São João del Rei, minha cidade, né? Mas você é lá de Natal, ou você é lá de Porto Alegre. Olha a diferença, né? Eu estou aqui no meio, Minas Gerais, a gente está lá em cima, a gente está lá embaixo. As casas de vocês são diferentes. Então, vocês perceberam que nesse descritivo de Áries, eu não citei casas, né? Porque se eu for citar as casas, onde Marte está em Touro, fazendo uma oposição com o Sol em Serpentário, onde é que esse Sol está em Serpentário, né? Em qual casa? Isso já complica ainda mais a situação. Detalhe, eu vou estar fazendo com base na minha cidade. Mas e a sua cidade? Onde você está recebendo essa energia? Pode ser diferente. As casas podem ter tamanhos diferentes. Eu posso estar falando, por exemplo, que Marte está em Touro, fazendo uma oposição com o Sol em Serpentário. Sei lá, Marte está na casa 3 e o Sol está na casa, né, no caso 9, porque está em oposição. Isso com base na minha cidade, onde os quadrantes são mais ou menos parecidos. E para quem está mais no sul, né, ou embaixo no sul ou norte do país, as casas podem ter tamanhos diferentes. Então, às vezes, este aspecto está acontecendo, aqui para mim está nessas casas, mas para vocês pode estar em outras, ativando outros setores da vida de vocês. Tá? Outro ponto é isto. Mas o que, gente? Que complica ainda mais. O que eu vejo mesmo é que muitos astrólogos, quando o assunto é previsão para os signos, o que mais tem na internet é o uso do baralho, do tarô. Justamente porque é muito mais simples você pegar uma síntese, um arquétipo com as cartas do tarô dizendo sobre este período energético, né? Por isso que as cartas do tarô elas são mais objetivas quando a gente quer trazer este nível de aprofundamento em relação aos signos. Mas ainda assim, já falei para vocês no outro vídeo aqui, que a gente tem que saber o que está sendo perguntado para o tarô. Estamos utilizando ali a base da astrologia tropical ou sideral? Porque se quem está jogando o tarô utiliza a astrologia tropical, onde as datas são delimitadas e ficam assim para sempre, não vai servir para quem está entendendo que o mapa sideral é mais próximo da realidade. Onde, na tropical, ela tem, sei lá, o signo dela em touro, mas ela sabe, pela sideral, que na verdade está em Áries. Quem fez a leitura ali de Áries pela tropical não vai provavelmente servir para você porque ela está usando uma outra base de referência, grau de consciência, inclusive. Então é muito complicado, né? Até mesmo a questão dessas previsões com o tarô, justamente porque qual base ela está usando, o que ela pergunta para o tarô. O tarô vai responder de acordo com o nível de consciência dela. E as pessoas que vão ali também com esse nível de consciência, provavelmente seguindo a astrologia tropical. E aqui é a sideral. Então, eu não vou assistir nenhum vídeo de nenhum tarólogo que utiliza como base a astrologia tropical, porque ele vai estar definindo ali a pergunta para datas e um período que já não condiz com a astrologia sideral, para vocês entenderem, né? O que eu vejo também que muitos astrólogos fazem é que eles pincelam apenas alguns aspectos que eles consideram mais importantes, mas vários outros ficam de fora. E quando a gente seleciona, gente, muita coisa fica de fora. Muitos elementos que podem ser importantes não são citados, então já tem um pente fino nessa história. E alguns outros astrólogos que sabem da complexidade de uma análise de mapa, uma análise de previsão astrológica para signo, eles não fazem. Eles pegam, por exemplo, o mapa do Brasil, eles utilizam o quê? Muitas das vezes o mapa da independência do Brasil ou da proclamação da República. A grande maioria utiliza o mapa da proclamação da República. E usam ele como referência. Vocês estão vendo, né? O mapa do Brasil, Natal do Brasil. Aí a gente consegue fazer previsão para o Brasil, como um país. Uma influência energética para o país. Aí geralmente a gente consegue ter um pouco mais de precisão, porque está usando o mapa natal do país. E nessas previsões que vocês veem na internet, não tem ninguém utilizando o seu mapa natal
para poder falar do seu ascendente, tá? Não tem ninguém falando. Estou usando uma referência com base provavelmente na cidade que essa pessoa tá, né? Que ela nasceu, enfim, que ela tá morando. A configuração do aplicativo dela vai estar para isso, tá? Não com base no seu mapa, tá? Não com base nos aspectos natais do seu mapa. Então, muita gente faz com base no mapa do Brasil, e aí ela consegue ter ali essa leitura geral para o Brasil, tá? Percebam a complexidade do negócio, percebam como que dá trabalho e como que isso é muito pouco viável para poder ser comunicado aqui no YouTube. Se for poder fazer um serviço meia boca, eu prefiro não fazer, entendeu? Inclusive, eu acho que até uma orientação para vocês, para quem consome esse tipo de conteúdo, se realmente isso faz sentido para vocês, porque o nível de precisão é muito baixo, gente. Compensaria muito mais vocês fazerem o seu mapa astrológico e com base nele fazer as previsões ali para os anos da sua vida, né? Da sua vida aqui para frente. Faria muito mais sentido. E, inclusive, esse é um trabalho também bastante profundo e não muito barato, tá? Aqui no canal a gente oferece o que, basicamente? A leitura do mapa sideral, o desenho do mapa, né, para quem quer só ter uma visão de qual que é o sol, lua, ascendente da pessoa, e a interpretação, né, do mapa sideral. Para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais nisso, pode mandar aí os seus dados, tem 2 links aqui embaixo, cada link é para uma coisa, tá? Um é para o desenho do mapa e o outro é para poder interpretar o mapa. Pode colocar aí que a minha equipe ou eu mesmo entro em contato com vocês para poder explicar direitinho, né? E marcar um dia para te poder fazer essa leitura ou saber o seu mapa sideral, tá certo? Então, o que eu queria dizer com esse vídeo? Que é bem mais complexo do que as pessoas pensam, que as pessoas leem o horóscopo com base no Sol e com base no ascendente, que as leituras que são feitas geralmente ou elas são com base no Brasil, ou aquelas que são feitas para signos geralmente é com base no tarô, e ainda assim, qual a referência para este tarô, né? Tropical ou sideral. E não é com base, provavelmente, né? Provavelmente não, certeza, não é com base no seu mapa natal, tá, gente? São muitas coisas que vocês não sabiam, provavelmente, e isso, provavelmente, agora vocês vão ficar, assim, meio com o pezinho atrás de previsões. E é isso mesmo que eu queria, que vocês ficassem com o pezinho atrás com previsões, entendeu? Para quem me segue aqui, eu imagino que vocês utilizam isso com moderação. Isso não afeta necessariamente a vida de vocês de um jeito tão dramático, mas tem gente que precisa que alguém diga o que elas devam fazer na semana delas. Eu acho isso extremamente complicado. E um karma que eu não gostaria de ter. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo. Comentem embaixo o que vocês acham. E até a próxima. Tchau.